Bom, o Brasil pode esquecer a cada 15 anos o que aconteceu nos 15 anteriores, mas eu não esqueço não. Essa história do PT fingir que o Roberto Jefferson apareceu agora, essa não engana ninguém. Então vamos lá, ele tem ligações com o Bolsonaro, verdade, ele apoia o Bolsonaro. 50 milhões de brasileiros, por exemplo, pelo menos, apoiam também. O Roberto Jefferson, em 2005, janeiro de 2005, procurou o presidente Lula para dizer que havia no Congresso um negócio chamado mensalão. O Lula, que tinha dito depois de um jantar com o Roberto Jefferson, tinha dito que ele dava um cheque em branco para o Roberto Jefferson, não fez nada. A coisa continuou. O Roberto Jefferson ganhou do governo do PT 4 milhões de reais e os Correios. Tinha o controle dos Correios. Apareceu um vídeo que mostrava um diretor dos Correios recebendo propina. E o Palácio do Planalto foi procurado pelo Roberto Jefferson para impedir que surgisse uma CPI. O Zé Dirceu prometeu ajuda e não cumpriu. Aí o Roberto Jefferson avisou que ele afundaria atirando, que ele diria o que aconteceu. O Lula pagou para ver e a CPI dos Correios, é esse o nome original da CPI, se transformou na CPI do mensalão, que foi o primeiro escândalo, gigantesco do governo Lula, superado depois pelo Petrolão, governo do PT. O Roberto Jefferson teve uma enorme intimidade com o governo Lula como chefe do partido que recebeu esse dinheiro. Então o Lula certamente vai levantar esse caso, se ele tiver a coragem de levantar esse caso no debate da Globo, por exemplo, ele vai ouvir a resposta. A memória, não desaparece não, tem fotos do Roberto Jefferson com o presidente Bolsonaro, sim, presidente do PTB deve ter, mas tem muita foto do Roberto Jefferson com o Lula. E o Roberto Jefferson tinha sido o chefe da tropa de choque do governo Collor. Ele estava ao lado do Collor quando o Lula foi agredido moralmente por um programa um programa eleitoral que levou para depor uma ex-namorada do Lula. É um programa absolutamente obsceno. Agora, o Lula voltou às boas com o Roberto Jefferson sem problema nenhum. Então, esses 4 milhões recebidos do esquema do mensalão, o Roberto Jefferson não foi preso agora. Foi preso pela primeira vez por causa do escândalo do mensalão. Foi cassado pela Câmara porque denunciou o esquema do mensalão. Então, o primeiro escândalo do Lula é que deu notoriedade ao Roberto Jefferson. E agora o PT vem fazer alguma denúncia por ligações, aquilo ali, mas qual é? Roubo não é crime? Dar dinheiro para um partido não é? Ou agora a gente vai medir o que é crime? Crime menor, crime maior e tal, é assim? A Folha de São Paulo foi quem publicou a entrevista em que o Roberto Jefferson denunciou pela primeira vez o mensalão. A Folha de São Paulo esqueceu que o Roberto Jefferson fez isso durante o governo Lula e que ele recebeu dinheiro do governo Lula. Essa outra prisão, que eu vou comentar depois, de agora, é absolutamente ilegal. Ilegal. Muito simples, já lembraram aqui, o Zé já lembrou. Ele não pode ser julgado por alguém do Supremo porque ele não tem foro especial. Ele não é deputado, ele é ex-deputado. O Supremo, vale lembrar, já decidiu há meses que ele tem que ser julgado na primeira instância. E, no entanto, continua a ilegalidade. Ele está preso preventivamente há meses. Há prazos para o fim da prisão preventiva. E ontem ele voltou à prisão, não por causa por causa da Carmen Lúcia,
Mas o motivo oficial é a acusação que ele desconhece qual é, que existe no inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo. Porque se ele fosse acusado pelo que ele jamais poderia ter dito da ministra Carmen Lúcia, ele teria incorrido em crimes contra a honra. Contra a honra. Não pode prender por isso. Não pode prender. E a prisão preventiva tem prazo, repito. Então, um homem que tem o temperamento complicado, que está com câncer em estágio avançado, tratado com perversidade por seus algozes, teve uma explosão. Um absurdo receber policiais à bala. É um absurdo. Mas ele foi perseguido e continua perseguido há meses. Há meses. E é isso que está acontecendo ainda agora. Ele não pode, por exemplo, receber a visita de parentes e de advogados. E todo homem tem o direito de defesa à disposição, o advogado tem que socorrê-lo, não pode agora. E isso é tudo normal para os que acham que o Bolsonaro é que mandou o Roberto Jefferson atirar em policiais federais.